Tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício Santos e é simplesmente um prazer estar aqui. Hoje iremos trazer um assunto interessantíssimo, mas que eu duvido que tenha passado pela cabeça da maioria das pessoas. Vamos contar um pouquinho sobre o porquê de ser tão fácil hoje em dia comprar uma variedade de produtos no mesmo lugar, que acabamos conhecendo como mercado. De qualquer maneira, todo mundo reconhece que as prateleiras do mercado estão lotadas de diversos produtos e de diversas marcas. E isso parece absolutamente natural para nós. Mas quem será que teve a ideia de organizar diversas mercadorias em um mesmo local, colocando-as juntas para serem compradas? Algumas centenas de anos, para cada produto que você quisesse, você teria que encontrar algum especialista ou vendedor específico, caso quisesse adquirir o item. Havia lugares diferentes para tudo. Um para grãos, outro para frutas, outro para sapatos, outro para ternos e assim por diante. Diversas criações tiveram que surgir para que o mercado se tornasse extremamente dinâmico e, digamos, eclético. E é impossível não falar dela sem passar por um importante momento da história da Inglaterra, a Era Vitoriana, que foi chamada assim devido ao reinado da Rainha Vitória, que durou de 1837 até a morte dela em 1901. Essa época foi muito importante por diversos fatores. A política adotada na época pelo país seria fundamental para a futura eclosão das guerras mundiais, principalmente em solo europeu. Mas, além da política, a famosa Revolução Industrial também aconteceu em seu ápice sob o comando da Rainha Vitória. Tudo isso contribuiu muito para que muitos produtos fossem inventados, aprimorados e vendidos em maiores quantidades. Bem, um pouco antes do reinado vitoriano, por volta de 1804, o britânico Richard Trevithick inventou algo muito parecido com o que seria o primeiro trem de locomotiva. Sem investimentos para suas invenções, Richard não foi notado pelas pessoas da época e morreu em total pobreza, quase sendo enterrado como um mendigo. Foi apenas em 1825, precisamente no dia 27 de setembro, que a primeira viagem de locomotiva a vapor foi realizada por outro britânico, George Stephenson. Nas suas primeiras viagens, a ideia para o gigante de aço seria de transportar carvão, mas com o tempo e com a evolução dos próprios trens, começou a se transportar todo tipo de mercadoria nos vagões, e logo, pessoas também, se tornando um meio comum de transporte no Reino Unido. Isso facilitou com que diversos itens pudessem ser transportados, obviamente em maior número, aproveitando as viagens. Um pouco depois, a tecnologia avançou consideravelmente. Ocorreu o descobrimento da combustão, que era basicamente o que movia as locomotivas. As potencialidades dessa descoberta foram sendo estudadas e aperfeiçoadas, possibilitando assim a criação de gigantes maquinários de produção em massa. Embora tenha sido considerado um período próspero, onde a população britânica duplicou em quantidade, melhorou suas condições de vida e passou a viver mais fortemente nas cidades. O cotidiano das fábricas levou um tempo para ampliar o seu espaço urbano. Questões sociais, trabalhistas e políticas estiveram em jogo, o que tornou o processo um pouco mais lento. Contudo, conforme as máquinas foram ficando mais eficazes, produtos básicos começaram a baratear muito, especialmente por serem fabricados em série e mecanicamente. Um sapato feito por um sapateiro manualmente poderia custar uma pequena fortuna, mas aqueles feitos pelas máquinas eram muito mais acessíveis, pois se tratava de uma produção em massa. Ou seja, era barato agora para a população levar uma vida com certos itens básicos e principalmente vestuários. Bem,
Como era mais fácil para as pessoas transportarem objetos e trafegarem entre lugares, tudo isso reunido facilitou a vida nas cidades e garantiu algumas comodidades. Os alimentos também ficaram mais baratos e, devido aos trens, o seu transporte começou a ser feito de maneira muito mais veloz. Existia ainda menos desperdício e, com maior oferta de itens, os preços também ficaram mais baixos. Com as pessoas mais bem alimentadas, empregadas e tendo acesso a melhores condições de vida, houve um boom de nascimentos em todo o território inglês, fazendo com que, em poucas décadas, existisse um gigante mercado consumidor de diversos produtos. E logo em seguida, nasceu ali uma potência fornecedora de mercadorias. Isso também, logicamente, enriqueceu muita gente. Os donos das indústrias começaram a faturar muito e logo quiseram começar a ganhar mais dinheiro, levando seus produtos para outras nações. O fato da Inglaterra começar a controlar as exportações para o mundo a tornou um dos países mais fortes politicamente, devido à riqueza que vinha acumulando. Enquanto as famílias de classe média da Inglaterra conseguiam cada vez mais bem-estar, levando uma vida de qualidade, os empresários estavam preocupados em expandir cada vez mais o seu processo produtivo. Os principais mercados consumidores se encontravam nas Américas, já que a Ásia era ainda um continente de política instável e agrária. Mas no Novo Mundo ainda imperavam as políticas de escravidão. Logo, as pressões do Reino Unido para o fim dessas políticas começaram a surtir efeito. O objetivo, mais do que qualquer outro, era ter mais gente com dinheiro para comprar. E, bem, escravos não eram remunerados e não poderiam ser clientes. Em 1863, os Estados Unidos da América abolem a escravidão, criando assim um novo mercado de consumo, já que agora ex-escravos seriam finalmente trabalhadores com renda. O mercado americano, por sinal, se desenvolveu rapidamente e a Inglaterra conseguiu lucrar muito por essa razão. Bem, todos os ingredientes dessa receita estavam juntos, mas ainda faltava o grande diferencial. Quem sabe a panela dessa metáfora, que só iria chegar no século XX. Em 1930, é inaugurado o primeiro supermercado da história, o King Kullen, fundado pelo empresário americano Michael Cullen. O grande diferencial pensado por Cullen era deixar os clientes pegarem seus próprios produtos. Embora pareça uma inovação sem muita importância, o fato é que isso permitiu que os preços dos produtos se reduzissem ainda mais. Antigamente, as lojas eram grandes balcões, com os produtos guardados e mantidos numa determinada estrutura. O aproveitamento do espaço diminuiu os custos e facilitou o acesso das pessoas a um número maior de ícones. Os furtos, que na época também eram uma pedra no sapato das pequenas lojas, também diminuíram, pois um espaço maior, com maior circulação de pessoas e funcionários, tornava os roubos mais arriscados. Com o tempo, outros mercados semelhantes surgiram, até se tornarem comuns até em pequenas cidades. Mas agora você já sabe que foi assim, em uma mistura de evolução tecnológica, criação de um novo mercado de consumidores e a mudança na cultura de consumo, que vimos surgir um lugar tão comum nas nossas rotinas. Interessante, não é mesmo? Gostaram desse vídeo? Espero que sim! Te espero no próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Fique com Deus. Tchau!